Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Neste estudo sobre a promessa da vinda do Senhor, o que nós temos estado a ver é que o apóstolo Pedro procura lembrar aos cristãos aquilo que eles já sabiam. Nós não vimos em Pedro, ou nas epístolas de Pedro, que ele estivesse a dizer algo novo que eles não soubessem. Aliás, todo o ensino da palavra de Deus, de certo modo, é como se fosse novo, no sentido que nós estamos a ler para receber mais do ensino da palavra de Deus. Embora não seja a primeira vez que o estejamos a fazer, mas sempre que estudamos a palavra de Deus, é como se fosse algo bom e novo para nós. Então, a intenção de Pedro, ao estar a ensinar e a lembrar-lhes, porque ele diz que é a segunda vez que lhes escreve para despertar o seu ânimo ou para lhes fazer lembrar, ele estava a fazê-lo para que os cristãos não se esquecessem do que lhes tinha sido comunicado pelos apóstolos. É que a razão em ele escrever para os cristãos é para que eles mantivessem sempre presente o ensino que eles tinham recebido, para que por este ensino soubessem discernir as heresias que já se manifestavam entre os cristãos. E já tivemos a ocasião de ver que a palavra heresia significa opção, uma escolha. E nós vivemos numa época em que culturalmente e até academicamente as pessoas querem ter a sua escolha, direito de escolha. Querem ter várias lojas por onde escolher os artigos que queiram comprar. E nós estamos habituados a este ambiente e acho que nos damos bem com ele, portanto, um ambiente de liberdade de escolha. Mas no tocante ao Evangelho, no tocante à palavra de Deus, esse princípio não se aplica. Porque desde o princípio da Igreja, houve sempre o cuidado de seguir a doutrina que o Senhor deixou para a Igreja através dos apóstolos. Nós lemos lá logo no princípio de Atos Apóstolos, a Igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Porque é que então uma heresia pode ser um problema? Poderá ser um problema se as pessoas negligenciarem o Evangelho, se alterarem o Evangelho, se alterarem a palavra de Deus. Então é importante, muito importante, conhecer as Escrituras para saber discernir aquilo que não é segundo o ensino que Jesus deu aos apóstolos. Portanto, era importante aos discípulos daquele tempo, como em todos os tempos, reterem os ensinos como vivos e necessários para manterem a sua firmeza no Senhor. E este princípio é importante, reter os ensinos como vivos. Quando é que um ensino é morto? É quando deixa de ser frutífero, quando deixa de ser transformador, quando a questão do culto ao Senhor, quando o tempo devocional com o Senhor passa a ser uma rotina, deixa de ser frutífero, deixa de despertar em nós aquela novidade de vida. E a palavra de Deus diz em Romanos que nós fomos chamados para andar em novidade de vida. Portanto, com Deus, cada dia é um novo dia e Deus está presente conosco como se fosse uma novidade. Não é uma rotina, não é uma coisa que nós nos habituamos e ao ponto que já faz parte da nossa vida e se está presente ou não está, já estamos tão habituados a isso. Não, Pedro queria que eles tivessem sempre presente o ensino da palavra de Deus e que fosse sempre um ensino vivo em suas vidas. Como já tivemos a ocasião de ver, Pedro não faz um apelo aos seus sentimentos ou à parte emocional, mas ao seu crescimento no conhecimento do Senhor Jesus. Como já tivemos a ocasião de ver na última sessão, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, 2 Pedro 3, 18, onde Pedro diz para eles irem crescendo no conhecimento do Senhor. E este é um princípio importante. Porquê é que este ponto é importante? Este ponto era importante para os discípulos daquele tempo, como é importante para todos os discípulos de Jesus em todos os tempos, e muito mais para nós hoje. A firmeza dos discípulos do Senhor
não reside no que sentem, mas na verdade que é revelada pelos profetas, pelo mandamento do Senhor Jesus e o ensino dos apóstolos, como diz 2 de Pedro 3:2. 2 de Pedro 3:2. Ter este conhecimento, a nossa firmeza depende de nós estarmos realmente atidos à palavra de Deus, deixar a palavra de Deus transmitir aquele conhecimento transformador em nossas vidas. E nós realmente, como diz a Bíblia, somos transformados de glória em glória. Há uma novidade, há um crescimento, há um desenvolvimento. Transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor, segundo aos Coríntios capítulo 3. Não é uma rotina, mas é uma transformação sempre progressiva no Senhor. Os sentimentos são importantes. Eu disse que Pedro não faz um apelo aos sentimentos como quem dissesse: olha, eu sinto que Jesus vem breve. Esse é um bom sentimento, mas Pedro não fala dessa forma. Sentimentos são importantes, fazem parte do nosso tecido emocional. O amor, por exemplo, é um sentimento. E nas epístolas de Pedro, os sentimentos não estão escondidos, porque Pedro fala bastante, ou diz a palavra amor, ou repete a palavra amor e as suas formas verbais várias vezes. E só no capítulo 3, de 2 de Pedro, a palavra amados ocorre 5 vezes. Portanto, Pedro não está a abafar sentimentos. O sentimento para com o Senhor e o sentimento para com os irmãos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, ele fala sobre o amor ao Senhor. 1 Pedro 3:8 fala sobre os sentimentos para com os irmãos. Portanto, sentimentos fazem parte do nosso ser, mas ao ensinar, ele não está a despertar os sentimentos, mas está a levar as pessoas à compreensão de que este é um ensino dado à igreja, que não é uma questão da pessoa sentir, é uma questão da pessoa conhecer e estar firme nesse conhecimento. Podemos sentir que Jesus vem em breve, e esse sentimento não está errado, mas é mais importante conhecer as Escrituras, porque são as Escrituras, ou o conhecimento das Escrituras, que nos mantém iluminados. Portanto, o conhecimento das Escrituras que nos mantém iluminados para continuarmos nos nossos alvos do reino de Deus. Nós temos uma missão, e esta missão necessita de uma mente esclarecida. A nossa mente está esclarecida não por sentimentos, mas pela verdade revelada nas Escrituras. Os sentimentos estão sujeitos ao Evangelho, ao que a Bíblia diz. E se porventura tivermos um sentimento que seja contrário ao que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus também diz que o Senhor esclarece-nos. Pedimos ao Senhor para nos esclarecer, para nos mostrar, para nos revelar, tentar compreender a situação que atravessamos e que esteja a causar algum sentimento que seja contrário à palavra de Deus. Por isso, nós não abafamos sentimentos, nós sujeitamos os sentimentos ao que a Bíblia ensina. E assim nós sempre os podemos discernir e saber se são sentimentos válidos ou se são sentimentos apenas da ocasião, ou que os tenhamos por causa de alguma situação que tenha causa de algum stress, alguma preocupação. Por isso, Pedro não argumenta o assunto da promessa da vinda do Senhor na plataforma do sentimento, mas na plataforma daquilo que está revelado. Eu uso aqui a palavra argumento, porque um argumento é um assunto estudado, que tem raciocínio e depois é apresentado. E em termos teológicos podemos falar do argumento de Pedro, porque realmente é um argumento, porque haviam uns que estavam a pôr em questão a promessa da vinda do Senhor, dizendo: já se passou tanto tempo e tudo está como desde o princípio. E Pedro diz: não, tudo não está como desde o princípio, porque já se esqueceram que a terra foi tirada do meio da água, fazendo referência a Gênesis, mas logo mais adiante foi destruído pela água. E nós vamos falar um pouco sobre isso mais daqui a pouco. E ele traz à memória certas coisas que já tinham acontecido, como julgamento de Deus, ou como manifestação
de que Deus continuava ativo na história da humanidade, sempre chamando a humanidade para o caminho da justiça de Deus. E então ele apresenta isso como argumento. Ele não diz que as pessoas estão enganadas por causa dos seus sentimentos. Eles estavam a ceder às heresias, às opções. Querem ter outras ideias. Eu tenho a minha ideia, o outro tem a sua ideia. E todos nós gostamos de ter as nossas opiniões, mas uma opinião só é válida se tem fundamento. E é o que Pedro está a fazer, está a ensinar, nem a opinião, ele está a dar o mandamento do Senhor, porque ele começa este capítulo fazendo referência ao mandamento do Senhor, ao que os profetas, os santos profetas tinham dito, o mandamento do Senhor e que os próprios apóstolos também tinham transmitido. E o argumento de Pedro é na base do profético. O profético, aquilo que já tinha sido cumprido, que os profetas tinham predito e que se cumpriu, em especial em relação à pessoa de Jesus, os vários acontecimentos ao longo da história e especificamente o que aconteceu em relação a Jesus e que isso foi profetizado, eram coisas que não podia ser negado, porque se uma profecia registada séculos antes e cumpriu-se exatamente como os profetas disseram, eles podiam ver isso como uma evidência da revelação de Deus. E, portanto, Pedro usa isso como argumento para as pessoas não se esquecerem que a palavra de Deus não perdeu a sua validade. Se as pessoas estavam a perder a paciência, dizendo Jesus não vem, já se passou tanto tempo, isso é sinal de estar a perder a paciência com Deus. E Pedro diz, não, Deus é longânimo. E todas estas coisas que já aconteceram servem de sinal para nós sabermos que Deus continua ocupado. Portanto, o aspecto profético. E depois ele usa como base também a doutrina, ou seja, o ensino que foi dado. É importante guardarmos a palavra para, por ela, discernirmos os falsos ensinos. Pela palavra de Deus, discernir falsos ensinos. E é importante nós estarmos atentos à palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque nós estamos a viver num tempo em que tanta heresia abunda, há tanta heresia em movimento e a seduzir as mentes das pessoas. E quando uma mente é vencida por um argumento, o resto da pessoa segue. Porque se a pessoa é convencida no seu cérebro, no seu pensamento sobre algo, o seu próprio sentimento já não vai poder negar o que a pessoa acha que é verdade no seu pensamento. E pode ir então atrás desses pensamentos. Por isso é que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, seguirmos a palavra de Deus. Porque aí está a nossa segurança. A palavra de Deus é fundamental para a nossa firmeza e clareza de visão de ministério. Porque todos nós, fazendo parte do reino de Deus, temos algo para participar, em que participar ou para partilhar com outros. Quando nós falamos de Jesus a outras pessoas, quando nós fazemos gestos de bondade inspirados pelo Evangelho, estamos a ser testemunhas de Jesus. E então é importante ter clareza naquilo que fazemos. E como é que nós adquirimos essa clareza? Pela doutrina bíblica, o ensino da palavra de Deus. E quando nós estamos num ambiente como este, em comunhão uns com os outros, edificamos-nos mutuamente ao louvarmos a Deus juntos, ao partilharmos a nossa experiência com Deus, e fazemos isso, e isso contribui para o desenvolvimento do nosso respectivo ministério. Ora, no tempo em que haviam criadores de novidades doutrinárias, a forma dos cristãos manterem a sua caminhada na segurança, e a sua segurança seria continuarem fiéis ao Senhor ou retirar para si a sua segurança a partir da fidelidade do mandamento do Senhor, porque a palavra do Senhor é fiel. A nossa segurança espiritual, a nossa segurança de fé, a nossa segurança de doutrina deve estar no mandamento do Senhor, como Pedro diz, 2 Pedro capítulo 3, logo no princípio, ele fala sobre o mandamento do Senhor, e isso é o que nos dá segurança.
Então, tomando tudo o que Pedro procurava enfatizar, há um pormenor para o qual eu quero chamar a vossa atenção e que é muito importante. É mais que um pormenor, mas faz parte do argumento. O facto do regresso do Senhor parecer estar a tardar não deveria constituir um argumento que Jesus não voltaria, porque era o que alguns estavam a fazer. Estavam a argumentar que Jesus não vinha porque já se tinha passado tanto tempo. E é importante ver o que é que Pedro faz, porque ele vai às Escrituras, e neste caso vamos ver Mateus 24, que há umas semanas atrás meditamos sobre este capítulo, quando meditamos sobre o sinal da vinda do Senhor, Mateus 24, e nós vamos ver aqui algumas coisas que o Senhor ensinou. O facto do Senhor estar a tardar não devia constituir argumento, porque esse argumento não tem fundamento nas Escrituras. Mas o que é que Pedro faz? Como é que ele apresenta? Pedro diz em 2 Pedro 3,8 que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia para o Senhor. É uma passagem bíblica que é tão conhecida. É uma das passagens mais populares, é citada tanta vez. Um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós e 1000 anos para nós é como um dia para o Senhor. Aquilo que para nós parece ser muito tempo de espera é como se Deus ainda estivesse a começar. E o que parece para nós ser pouco tempo, para Deus pode ser já como se fosse 1000 anos. Então é um argumento que Pedro diz, 2 Pedro 3,8. 2 Pedro 3,8, e aí Pedro cita o Salmo 90. Pedro está a citar o Salmo 90. Mas nós vamos passar algum tempo com Mateus 24, quem não abrir, entretanto, em Mateus capítulo 24, e vamos ver algumas coisas que Pedro, então, diz na sua epístola, mas que foi buscar ao ensino do próprio Senhor Jesus. O que Pedro está a dizer, quando ele diz que 1000 anos são como para o Senhor um dia, e um dia como 1000 anos para o Senhor são como 1000 anos para nós, ele está a dizer que Deus não mede o tempo segundo o nosso calendário ou segundo o nosso relógio. Deus não ordena os acontecimentos consoante o nosso calendário ou segundo o nosso relógio. Deus sabe o que Ele está a fazer e quando Ele é que o vai fazer. E quanto à vinda do Senhor, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus disse que ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho sabe, senão o Pai. Vamos então ver Mateus 24, começando com o versículo 36. Todo Mateus 24, capítulo 24, fala sobre a vinda do Senhor e os sinais que estariam evidentes. E há várias coisas que podemos dizer que já se cumpriram e outras que ainda estão para se cumprir. Mateus 24 e 25. E uma passagem paralela a Mateus 24 é Lucas 17. Lucas 17, depois também podem ver quando tiverem ocasião para ler. O Senhor fala sobre as mesmas coisas em Lucas 17. Mas vamos considerar Mateus 24, começando com o versículo 36, onde o Senhor diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Mateus 24 é uma resposta de Jesus à pergunta dos discípulos sobre quando é que o Senhor viria. Que sinal haverá da sua vinda? Mateus 24, versículos 3 e 4, nós vimos que era, portanto, uma resposta, uma pergunta. Mateus 24 é uma resposta à pergunta dos discípulos. Então há várias coisas. E o Senhor comentou sobre o sinal da sua vinda.
Mas reparem que o próprio Senhor Jesus não sabia qual seria o dia da sua vinda. O próprio Senhor Jesus não tinha marcado na sua agenda pessoal ou no seu calendário o dia da sua vinda ao mundo. Ele próprio não sabia. Mas repare que ele preparou os discípulos. Reparem bem nisto. Ele fala sobre acontecimentos relacionados com a sua vinda, mas não sabia o dia, mas preparou os discípulos. O Senhor, sem saber do dia, preparou os discípulos para o dia. E é importante nós vermos isto aqui, porque se o Senhor soubesse a hora e o dia, Ele teria dito. Ou teria optado por não dizer, mas neste caso, Ele diz que ninguém sabe, nem os anjos. O Filho do Homem não sabe, só o Pai é que sabe. Isto diz-nos que o dia e a hora da vinda do Senhor continuam revestidos de mistério. Mas há coisas que o Senhor enfatizou. Quando as circunstâncias da vida são causa de preocupação e até de ansiedade, é importante nós contemplarmos as promessas na Bíblia e tomar a Bíblia, as Escrituras, como a âncora que Deus nos dá. Os sentimentos podem ser causa de confusão, mas como o apóstolo Pedro apresentou, nós temos as promessas e o ensino do Senhor, que é seguro. Há tanta evidência que nós podemos contemplar, como quem diz, se Deus cumpriu as promessas no passado, as promessas que ainda estão por ser cumpridas, vão ser cumpridas, porque Deus é fiel à sua palavra. É importante cada pessoa manter a sua comunhão com Deus e meditar nas Escrituras. Se ainda não se reconciliou com Deus, é oportuno fazê-lo. Diga a Deus que está arrependido dos seus pecados e que aceita a Jesus, o seu amado Filho, como seu Salvador. Leia a Bíblia. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. Frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus, como viver a autenticidade do Evangelho. Sim, procure crescer como discípulo de Jesus. Fale com Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus, porque foi Jesus que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, abrindo-nos assim o caminho para o Pai. Ora que a bênção de Deus continue sobre a sua vida. Esteja atento para o próximo vídeo, que será a segunda parte desta reflexão, onde vamos contemplar mais dos ensinos bíblicos. Nós estamos num tempo que é importante conhecer as doutrinas bíblicas e deixar a Bíblia ser a bússola que nós necessitamos nesta hora. Se este vídeo tem sido encorajamento para si, partilhe com outras pessoas. Que Deus o abençoe. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.